Olá, formandos! Chegamos aqui na nossa atividade prática de número 17, medição de condensadores. Vamos então aprender como que a gente mede os condensadores. Podemos medir com um ohmímetro e com o capacímetro. Vamos analisar os dois casos. Bom, vamos estudar aqui a medição com ohmímetro analógico, tá? O que a gente vai fazer aqui na realidade? Esse ohmímetro analógico, ele não vai medir a capacidade do condensador. Ele não vai medir o valor em microfarad. Nós vamos utilizar a bateria interna do condensador para fazer esse teste. Quando a gente coloca a ponta de prova lá no condensador, a gente vai forçar uma carga e, se a gente inverter, vai forçar uma descarga. Então a gente, na verdade, vai usar o quê? Vai verificar se o condensador ele está carregando. Então a gente, quando coloca a ponta, a gente vai carregar o condensador e vai depois descarregar e carregar. Isso é que a gente vai fazer com ele, tá? Então o que acontece? Quando a gente coloca a ponta de prova no condensador, ele se carrega. Se ele se carrega, circula corrente. Então o ponteiro do multímetro vai se deslocar em direção ao zero, dizendo que está circulando corrente, né? Corrente. À medida que ele vai se carregando, o ponteiro vai voltando ao infinito, porque a corrente vai diminuindo. E até um ponto em que ele se torna carregado. Quando ele estiver totalmente carregado, não carrega mais, então o ponteiro fica parado. Se a gente inverte as pontas de prova, a gente troca a polaridade, então ele faz a mesma coisa. O ponteiro se desloca em direção ao zero, não quer dizer que ele vai chegar no zero, e ele vem voltando. A medição a gente faz com as posições mais baixas, normalmente vezes 1, vezes 10, vezes 100. Isso depende do valor do condensador. Para condensadores eletrolíticos, valores grandes, a gente usa posições menores. Quando nós temos condensadores com valores pequenos, a gente vai lá para 10 mil, para 1000, para 10 mil. Porque aí é a capacidade da corrente. Quanto maior a capacidade, maior será a corrente. Então, a gente pode medir numa escala mais baixa. Um condensador muito pequenininho, ele vai precisar de uma corrente muito pequenininha, muito sensível. Então a gente teria que ir para uma posição maior. Tem valores que a gente não vai conseguir medir, valores muito pequenos, eles não serão nem suficientes para mexer o ponteiro. Então observa aqui as posições das chaves, a gente vai utilizar o ohmímetro para medir, não é um capacímetro. Então olha aqui, ó, eu coloco lá a ponta de prova, o ponteiro vai em direção ao zero e retorna para o lado do infinito. Ó. Tá? E isso eu posso fazer, faço de um lado, faço de outro lado. Um detalhe, se demorar muito, diminui a posição. Porque se a gente coloca a posição muito alta, ele demora muito para chegar no infinito. Então a gente pode diminuir. Eu aqui, esse eletrolítico eu medi em vezes 100. Se achar que demora, pode colocar em vezes 10. Aqui vamos medir um outro condensador. Ele já é um valor menor. Observa que o deslocamento ele é menor. Ele foi e voltou de um lado, foi e voltou de outro. Pegamos aqui um outro eletrolítico de 10 microfarads. Ó. O de 10 microfarads ele já não desloca tanto quanto o condensador de 100 microfarads. Observou ali o vídeo, a gente vai ter um deslocamento menor. Porque quanto menor o valor do capacitor, menor o deslocamento. Agora vamos pegar um de 0,47. Eu já aumentei, já botei na posição lá de 10K. Ó. Olha lá, foi e voltou, foi e voltou. Então, a princípio ele está bom, a gente não tem como medir o valor dele, mas ele está carregando e descarregando. Essa aqui é a constatação que nós temos. Ó, 150 nano, ele deu uma pequena variação. Observe que já está na posição máxima, tá? Ó. Ele foi e voltou, foi e voltou. Peguei agora um de 5,6 nano. Não observamos quase nada. Vou inverter ele. Não, esse de 5,6 praticamente não teve nenhum deslocamento. A gente já, nesses valores, a gente já não está conseguindo mais medir com esse aparelho. Eu peguei um de 2 nano. Ó,
praticamente não movimentou nada, não houve movimentação. E peguei um de 12 picos, esse é muito pequenininho, olha lá, o ponteiro não se mexe. Então, o que eu constato aqui? Valores muito pequenos, a gente não tem como saber essa carga e descarga, a gente não consegue detectar aqui. Tá? Medições com o omímetro digital. Bom, o omímetro digital é a mesma coisa, a gente vai fazer o mesmo teste, só que o que acontece com o ponteiro vai acontecer com os números. Ponteiro para a direita são números indo ao zero, diminuindo. Ponteiro infinito, os números vão aumentando. Então, nós vamos fazer com a bateria interna do omímetro uma carga e descarga. Tá? Então, veja que o princípio é o mesmo. À medida que a gente coloca as pontas de prova, nós vamos carregar e descarregar o condensador. A posição da chave normalmente vai depender do valor. Se condensadores pequenos, a gente coloca valores menores. Olha aqui, vamos trabalhar com de 200 até 2000K. Valores pequenininhos tem que ser uma posição alta. Valores maiores na posição menor. Então aqui eu estou trabalhando com de 1000 microfarads, é um condensador grande, 1000 microfarads é bem grande, e eu coloquei na posição de 2000. Observa que ele foi em direção ao zero e voltou ao infinito. Olha lá, esse aí foi a 59, e voltou infinito. Então é a mesma coisa, ele imita o deslocamento do ponteiro. O número diminui, depois volta a infinito novamente. Esse foi relativamente fácil de medir. Ó, esse 100 microfarads também é um condensador bom de medir. Olha lá. Ele vai e volta, diminui e depois aumenta para infinito. Também tá bom. 10 microfarads, aí já vai diminuindo o valor, a gente já vai aumentando a posição da chave, já estamos lá em 200K. Ó. Mas também, tranquilo, diminuiu e foi para infinito. Aqui eu já coloco na posição máxima, já 2000K, também consigo uma variaçãozinha bem rápida, ó. Ele vai, diminui e volta. Então também consigo testar. Vamos agora ao de 5 nano. Ó, de 5 nano a gente já não consegue mais. Então, a partir desse valor aqui, eu já não consigo verificar mais se ele carrega ou descarrega. Tá? Então, o que é a solução que a gente tem? Quem tiver futuramente, não digo como estudante, e for seguir a eletrônica, for trabalhar com a eletrônica, pode adquirir um capacímetro. Ou um multímetro que tenha capacímetro. Isso pode ajudar aí na medição. É o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer a medição do condensador com o capacímetro digital. Tá? Então, a posição da chave do capacímetro é onde geralmente tem a letra F, ou microfarad ou nanofarad. Observa aqui, ó. Letra F do farad, da unidade de capacitância. Ó, esse aqui eu tenho 20 nanofarads, eu tenho 200, eu tenho 2 microfarads, eu posso medir até 200 microfarads. Condensadores muito altos, eu também tenho aqui mais restrição. Mas condensadores altos, a gente mede bem com o omímetro. Né? A gente só não consegue medir bem com o omímetro valores pequenos, que é a dificuldade. Então, um complementa o outro. Quando a gente precisar medir condensadores e valores mais baixos, a gente usa o capacímetro. E o capacitores de valores altos a gente pode medir com o omímetro. E observa que o omímetro o analógico para a medição de condensadores, ele é mais interessante. A visualização dele é mais fácil, porque eu não preciso observar número diminuindo e aumentando. É só ver o ponteiro fez a deflexão ou não. Bom, o que acontece? Ponta de prova. Tá? Nesse aparelho, eu tenho que mudar a minha ponta de prova. Eu mudo a ponta de prova positiva, tá? Que estava aqui em V, ohm e hertz, e trago para cá, tá vendo? Aqui é para medição de condensadores, eu tenho que colocar minha ponta positiva aqui onde está escrito miliamperes. Aqui nesse caso. Bom, vamos então a 10 microfarads. Olha lá. O valor está bem próximo, 9.4, 9.5, tá? Tolerânciazinha, tem realmente sempre uma tolerância, ponta de prova, o condensador está bom. Veja que aqui é diferente a situação, ele mostra o valor, olha lá, microfarad, ele mostra o valor do condensador. Eu não estou medindo aqui carga e descarga, eu estou medindo o valor.
Vamos aquele de 470 nano. Ó. Aqui ainda está sendo até um pouco mais preciso, 0,477. Tá? Microfarads. Se eu mudar a posição, eu poderia estar lendo em nano. Está lendo em micro, está correto o valor dele também. Está até bem preciso aqui. 150 nano. Tá 0,152. Está dando 152 nano. Porque ele está em microfarad, a gente multiplica por 1000. 152 nano. Também está bom. O condensador está dentro da tolerância aí. 10 nanofarads. Ó. Esse aqui já seria difícil da gente fazer a medição lá com o aparelho. Tá? Lá, 10 nanofarads, a gente já teria uma certa dificuldade de medir com um analógico, um ohmímetro. Ele provavelmente nem mexeria. Olha aquele de 5,6 que a gente não conseguiu medir. Olha só, 5,5 nanofarads. Esse aqui a gente já consegue fazer a medição. 2,2 nano, olha que beleza. Esse aqui também a gente consegue. Lembra que lá a gente não conseguia medir ele. A gente não conseguia medir com o ohmímetro. E 12 picofarads 12 picofarads. É um valor muito pequeno, tá? Mas muito pequenininho mesmo. Eu aqui não tenho essa precisão toda. Eu estou na posição mínima. Mas eu sei, 0,01 nano. Está dando aqui 10, 12, porque eu não tenho a casa decimal para saber o 2. Mas ele está dando um valor provavelmente correto de 12 picofarads. É a menor posição que eu tenho, eu não tenho uma posição menor. Mas pelo valor ele é considerado bom. Ótimos. E agora, finalizando a nossa aula, vamos ver os defeitos do condensador. Tá? O que o condensador pode apresentar? Ele pode entrar em curto. Entrar em curto é virar um fio. Tá? Virou curto é um fio, vai dar zero. Medindo com o ohmímetro, ele virou um fio. É zero nas duas posições, não tem carga nem descarga, ele virou um fio. Aberto, ao contrário, aberto não marca nada, nem no capacímetro, ele fica em zero, não marca nada. No capacímetro é zero. No ohmímetro, o ponteiro não se mexe, o ecrã não muda o número. Tá? Ele está aberto, ele não se carrega mais. O fuga isso aqui geralmente a gente vai detectar em eletrolíticos de maior valor. A fuga é que o dielétrico começa a se danificar, e aí o que acontece? Quando a gente inverte as pontas de prova, vai haver uma pequena resistência. Ele não volta ao infinito, ele fica marcando uma resistência. Isso aqui é a fuga. Ele desloca o ponteiro para a direita, depois ele para num determinado valor e ali ele fica. Bom, esse é o resumo. Peço então que pegue os condensadores do kit, faça suas medições. Dúvidas, me envie pela plataforma. Muito obrigado para quem ficou até o final da nossa aula. Bons estudos, até a próxima.